Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ Podcast. Um belo dia, resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Com essa frase da Rita Lee, eu começo esse programa. Hoje nós temos aqui, trouxemos um gigante que liderou uma equipe gigante, numa agência gigante e para um cliente gigante. Senhoras e senhores, Edson Pepe Nascimento. Salva de palmas. Grande Antônio, prazerzaço estar aqui, cara. E aí, muito belezinha? Bom. Muito bem, cara. Obrigado, parabéns. Obrigado a você, cara. E obrigado pelo convite desde já. Obrigado a você por muito bacana estar aqui, viu? Fiquei você é um feliz. Irmão que a gente faz na vida. Isso é verdade, nós somos um grande irmão, isso não tem a dúvida. Agora eu quero falar para você uma situação que é o seguinte. Eu ontem estava no meu escritório e recebo a visita ilustre de Reinaldo Pereira, da RJ Mídia. Um beijo pro Reinaldo. E eu perguntei a Reinaldo, ele me elogiou, esse conteúdo é muito bacana, muito legal. Tá inscrito no canal? Ah, eu não senti firmeza. Você tá inscrito no canal? Ah, não senti firmeza. Peguei o celular dele, botei lá YouTube e não estava inscrito no canal. Escrevi no canal. Então você agora que está ouvindo esse comentário, você vai agora lá e se inscreve no canal. Ok? Fechado? Então a gente começa aqui. Pepezinho, vou te fazer uma pergunta criativa. Qual foi o belo dia em que você resolveu mudar e fazer tudo que você queria fazer? Cara, olha, eu não sei se eu começo do início da minha carreira ou já falo do meu trabalho atual, que é planejamento de mídia exterior e tudo mais. Mas vou falar mais pelo final, então. Quando eu resolvi fazer minha carreira solo, eu estava já há uns 10 anos na Ogilvy, já tinha trabalhado um outro período, de 85 até 90, na Standard Ogilvy Mader. E aí, em dezembro de 2009, eu resolvi partir para minha carreira solo. Foi quando eu saí para a Pax Media, que eu montei a Pax Media junto com o meu eterno irmão Amarílio, que infelizmente já nos deixou. E aí a minha vida mudou radicalmente, porque eu era um planejador de mídia dentro de uma multinacional, de uma agência querida, onde eu me tornei o PP da Ogilvy Mader mesmo. Até hoje eu sou... Muita gente ainda fala, é o PP da Ogilvy Mader? Não é mais o PP da Ogilvy Mader, é o PP da Pax Media. E foi nesse período, que já está fazendo 13 anos, que eu parti para uma nova fase da minha vida, de ter o meu próprio negócio, meus próprios clientes e tudo mais. Então, eu acho que foi isso, foi uma mudada radical. Porque no começo da minha profissão, eu, na realidade, fui pego de surpresa para entrar no mercado publicitário, desde sempre, entendeu? Então, eu nunca trabalhei nada na minha vida que não seja publicidade. Você formou na comunicação? Não, cara, foi na luta mesmo, porque na minha época, quando eu me formei, quando eu me tornei um publicitário, por assim dizer, e ter entrado numa agência chamada McAnerson Publicidade na época, isso lá em 1974, ou seja, vou fazer 48 anos de publicidade agora em setembro. Me fala que você começou como office boy. Não, cara, olha que incrível. Todo mundo tem essa passagem por office boy. Eu fui num patamar um pouquinho acima. Eu comecei a trabalhar no check-in. Trabalhei no check-in da Macan e fiquei mais ou menos uns 2 anos e logo em seguida fui para a Salles, na Mauro Salles Publicidade, onde eu trabalhei por 3 vezes na Salles. E aí foi uma roda na minha vida, e sempre em agência de propaganda. Aí trabalhei em várias agências, eu só trabalhei em tops de agências, né? Eu trabalhei na W Brasil, no auge da W Brasil, 93 anos, 93 a 96, MP Milintas, Young Rubicon. Bom, a história... E aí... Você tem uma história brilhante nesse negócio. Cara, eu vou dizer pra você, você é a alma da mídia out of home.
né? Quando eu fiz essa introdução aqui, que você é um cara gigante, que liderou gigante na Ogilvy, né? Que você montou aquilo tudo lá. Na época a gente era mídia alternativa, a gente era programado como uma alternativa da mídia. Nosso negócio era chamado de mídia alternativa, mídia extensiva. E foi uma coisa muito maluca que aconteceu comigo para chegar até onde eu cheguei e ter o respaldo e a credibilidade e com muito carinho que eu falo isso, de ser o cara de mídia exterior com muito conhecimento de mídia exterior Brasil, nacionalmente falando. Eu fui chamado em final de 99 por duas pessoas maravilhosas. Infelizmente já não estão mais presentes com a gente, que foi o Alcinei Maia Soto, meu Gênesis, meu irmão querido. E foi um período que eu estava meio em transição de ter saído de agência e passado por um veículo que não era meu negócio. Eu estava ali numa transição de vida, não só de vida, como profissionalmente, da vida profissional e da minha vida pessoal e particular. E nesse momento, o Alcinei me chamou e falou: puta, eu tenho um negócio para você que eu acho a tua cara. E me chamou na Ogilvy para conhecer um cara chamado David Tanner, que era o vice-presidente de mídia na época, isso no final de 99. E aí, cara, foi o seguinte, David Tanner era um cara que já trabalhava com mídia, era mídia já, um inglês, que estava em Barcelona já há algum tempo, e o cara fazia um trabalho de mídia exterior, além do trabalho de planejamento normal dele. Um cara muito, muito, muito inteligente, um cara maravilhoso, foi um puto irmão, e eu acho que foi o gringo mais brasileiro que eu conheci na minha vida, chama-se David Tanner, com certeza foi. E aí ele queria um cara que conhecesse, que viajasse para comprar mídias alternativas para os clientes Ogilvy no Brasil inteiro. Ele não queria que o cara que comprasse, ele ficasse sentado na mídia, chamando os representantes na época, que hoje inclusive são meus amigos e concorrentes, né? Parceiros e concorrentes, e ele queria um cara que fosse na praça comprar, conhecesse literalmente o que a gente estaria apresentando aos nossos clientes potenciais que a gente tinha. Terra, IBM, American Express, e aí vai, Motorola. Bom, em suma, Motorola foi o grande cliente, né? Motorola foi grande mídia exterior. Nós ganhamos na Ogilvy, Motorola com os envelopamentos que nós fizemos na época, e Motorola entrou no Guinness dos maiores envelopamentos de publicidade do Brasil naquele período de 2002, 2001, alguma coisa assim. Porque a gente fez coisas maravilhosas em Motorola. E era um grande anunciante e na época era o maior. Eu fiz várias coisas. Centenas de milhares de dólares. Aqui no Rio mesmo fiz coisas maravilhosas. No Via Parque, por exemplo, envelopei a torre. Fizemos coisas maravilhosas aqui. Bom, aí cheguei na Ogilvy para fazer mídia alternativa e eu não fazia a menor ideia o que era isso, porque não era. Naquela época, estava começando a se tornar um setor do departamento de mídia. E eu fui para montar esse setor na Ogilvy, né? E nós tivemos uma equipe grande. Eu tinha dentro da mídia, do departamento de mídia da Ogilvy, existia a mídia como um tom normal, né? E existia a pesquisa de mídia e existia a mídia exterior, mídia alternativa, que eu tinha um grupo com 5 pessoas, 5, 6 pessoas, quer dizer, era um grupo normal dentro da mídia, específico para a mídia exterior. E a Ogilvy eu demorei um pouco para poder falar isso, aceitar isso, mas a Ogilvy foi a maior agência de mídia exterior que existia naquela época, né? A gente tinha um departamento, entre aspas, dentro da Ogilvy. E, cara, eu comecei a me inteirar disso, porque na minha época de mídia, como eu sempre trabalhei na mídia, tirando um ano que foi a terceira vez que eu trabalhei na Salles, que eu fui diretor de operações da Salles, da Salles Darcy, e que eu fui fazer outras coisas dentro de uma agência, eu sempre trabalhei na mídia. E então, quer dizer, na nossa época de mídia lá atrás, lá no começo dos anos, na época de 70, 80, você não tinha mídia alternativa, não existia Frontlight, não existia Impena, não existia nada dessas coisas. Existia, sim, o outdoor, sempre existiu, e o outro meio de mídia exterior que a gente podia chamar era o busdoor. Você não tinha painéis, você não tinha metrô envelopado, você não existia esse trem, não existia isso.
Então você fazia mídia convencional, televisão, jornal, revista, rádio, revista e tudo mais, e fazia, de repente, uma campanha para outdoor, uma campanha com busdoor e tudo mais. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o livro da Terezinha, que, pô, o busdoor já vem de muitos e muitos anos atrás na mídia, né? Então foi isso. Foi um aprendizado muito legal que eu tive, e começou tudo isso na OGV, entendeu? Isso foi no final de 99, eu fiquei até 2010. Foram praticamente 10 anos de mídia exterior dentro da OGV. Até eu sair para a Pax Media. Então, cara, é assim, eu tive o prazer, assim, foi muito bacana, porque a OGV teve grandes clientes de mídia exterior, grandíssimos clientes. Eu cito, a gente tinha um cliente, por exemplo, o Telemig, né? Telemig só fazia Minas Gerais, mas ela tinha um primo que chamava Amazônia Celular. Então você tinha propaganda de mídia exterior lá em Manaus, você tinha em Macapá, você tinha em Roraima. E eu viajei todas essas cidades e outras capitais, não só capitais como estados, para fazer mídia exterior para a Amazônia Celular. Conheceu o Brasil todo, né? Eu viajei o Brasil inteiro, Antônio. Eu posso falar de boca cheia, cara, que eu viajei o Brasil inteiro. Eu fui em cidades, assim, coisas malucas. Eu fui fazer propaganda de BCP, de BSE, que nada mais é hoje do que a Claro, né? Mas na época era BCP na área 1 da Anatel, que era São Paulo, e a área 10 da Anatel, que era de Alagoas até o Piauí. Porra, cara, eu viajei de Alagoas ao Piauí, mas não Maceió, Recife, não. Palmeira dos Índios, Garanhuns, Caruaru, Picos no Piauí, Parnaíba no Piauí. E a gente foi fazer mídia exterior, cara. Sabe, de chegar, levar um caminhão, acompanhar um caminhão, subir e ajudar a fazer uma placa de outdoor, cara. Cansei de fazer isso no interior, mas fiz mesmo, de boca cheia, e falo assim, pô, eu fiz isso. Então eu tive uma experiência maluca. E a OGV, na época, tinha clientes maravilhosos, né? American Express, fizemos campanhas lindas de American Express, a gente ganhou o prêmio da American Express lá em Nova York. Nós fizemos uma campanha, para você ter uma ideia, foi um lançamento chamava um cartão verdinho da American Express, é todo verde, mas esse era um verde diferenciado, mais forte, que era o New Green, se eu não me engano. E foram feitos um lançamento desse cartão em 3 capitais no mundo: Sydney, na Austrália, Londres e Belo Horizonte, pois nós ganhamos a melhor campanha em Belo Horizonte da American Express. Fomos premiados, eu recebi uma carta do presidente da American Express parabenizando a OGV e o trabalho de mídia exterior que foi feito na época, da campanha do Cadê o Sérgio, que foi uma coisa muito maluca. Cadê o Sérgio? Eu lembro dessa campanha. Pô, essa campanha foi maravilhosa. E PP, o PP é um cara do caralho, uma cabeça brilhante e tudo, mas, pô, tu tinha um time muito legal. Muito bom, né, tive um timaço, cara. Eu me lembro... Eu lembro tem coisas que a gente deve fazer para retornar, porque são coisas boas que se perderam. Eu lembro da OGV, tinha um espaço lá para social, lá receber as pessoas sentavam, falavam, então tinha um contato. Isso eu sinto muita falta disso. Hoje não tem mais, que é aquela fricção, umbigo no umbigo, olho no olho, aperto de mão. Beijo no rosto, Antônio, 2 beijos no Rio, 3 beijos em Minas Gerais. 3 no Sul. Porra, velho. Não tem mais isso, oi, tal, tudo Antônio, digital. Eu sofri muito, cara, quando teve a pandemia, chegou a pandemia, que a gente ficou... te liguei várias vezes. Porra, velho, então... Só pra trocar ideia, amor. Porque saudade de poder ter tudo isso que você falou, porque eu sou esse cara, eu sou um cara de abraçar, de beijar. Quem me conhece no mercado publicitário, não só no mercado publicitário, mas a minha vida em si, eu sou de abraçar. Aprendi com meu pai a beijar meu querido amigo, entendeu? Que era, você beija um homem, não quer dizer que você é isso ou aquilo, porque você está... É uma demonstração de afeto, né? E eu aprendi com o papai isso, entendeu, cara? Então, quando veio a pandemia, que nós ficamos restritos a dentro de casa, cara, e infelizmente o mercado não voltou com aquela... Hoje nós estamos, dia 10 de maio de 2023, mas tudo
que aconteceu até 2019, infelizmente, nós não temos mais hoje. Por isso que eu toquei nesse tema. Porque a gente não tem mais. E eu sempre fui de abraçar, de beijar, de ter as reuniões presencialmente, porque eu sempre gostei de conversar, de olho no olho, de falar. Eu gosto de mostrar, quando eu faço uma apresentação para um cliente, para uma agência, uma pessoa que não me conhece, mas quer conhecer meu trabalho, eu gosto de falar pessoalmente, que é muito diferente do que você pegar um vídeo e ficar falando no vídeo. Por mais que esteja ali com... Cara, por mais que seja... online ali com a... Mas não é a mesma ao coisa. vivo, você está falando ao vivo, mas, cara, não tem... Antônio, não é a mesma coisa. Não tem aquele calorzinho. Não tem, cara, não tem um abraço, não tem você não passa... Não. Pô, você chegou a me visitar na OGV, por exemplo, você chegava lá, você via tanto de gente que estava na recepção da OGV na época, né? A gente sentava no sofazinho, quando as salas estavam todas cheias de reunião, mas a gente sentava no sofazinho, mas eu sentava com você aqui no sofazinho, tinha outro veículo ali, outro veículo aqui, e diferente gente, tava um cara de televisão aqui, um cara de rádio aqui, um cara de revista aqui, por exemplo, e eu falando de exterior aqui com você, por exemplo, né? Então isso não tem mais isso, então isso eu sinto tem falta. Que voltar, não tem? Eu gostaria que voltasse, mas eu acho que o nosso meio publicitário, ele, com a pandemia, ele tomou um rumo, eu estou falando isso... Você acha que é sem volta esse rumo? Cara, eu acho que infelizmente é sem volta. Eu não acho, não. Eu gostaria que não fosse, mas eu estou vendo que cada dia mais... porque vieram vários termos no nosso meio, né? Por exemplo, a gente começou com comida alternativa, comida extensiva, aí virou... Agora nós somos out of home, e agora tem o híbrido, tem várias coisas que estão mudando. Eu não quero ser antiquado, não gosto de ser, eu gosto de ser um cara bacana, alegre e tal. Mas, cara... Nada substitui isso. Mas eu tenho saudade. Quem está nos assistindo lá... Eu tenho saudade. Você está falando, eu tenho a mesma saudade. Eu, quando estou aqui contigo, cara, eu espero que esteja passando para você toda a energia da amizade que a gente tem. O cara que está vendo a gente lá, ele está sentindo a mesma coisa que nós estamos sentindo. Sabe por quê? Porque ele também, eu estou híbrido, bacana. Eu consigo administrar melhor meu tempo, bacana. Mas, cara, nada substitui não você tem, juntar aquela galera e as conversas vão somando, empilhando conhecimento e trazendo coisas novas o tempo todo e calor humano. Nada. Ele lá está sabendo disso aí. Então, eu penso assim, pô... Eu acho que eu gostaria imensamente que voltasse um pouco mais à normalidade do que a gente tinha, entendeu? Eu sinto muito, mas eu acho que tá difícil. Eu tive aqui o Márcio Falbo, tem uma semana, e o Márcio estava falando, a gente lá na Cala, a gente está fazendo ações de encontro de pessoas, né? Criando ações de encontro num bar, não sei o quê, botou no navio. Porque está querendo o quê? Resgatar isso, exatamente. Esse contato, olha, essas pessoas estarem ali. Você falou da Calas. A gente teve na semana passada, o Rodrigo Calas fez um evento na casa dele chamando pessoas do mercado, que achei do caracas, porque é o seguinte, foi na casa dele, né? Ele abriu as portas da casa dele para receber o mercado, uma boa parte do mercado publicitário de out of home, evidentemente, mas foi uma coisa tão bacana, uma harmonia tão legal, sabe? Uma coisa que já não existe mais, entendeu? Não tem mais aquela... a gente é da época de coquetéis, não sei o que você encontrava todo o mercado, né? Mas hoje tá difícil, cara, entendeu? Mas foi tão bacana. Vou te contar uma coisa que talvez você não se lembre. Eu te conheci como? Eu fui... Bom, sabia quem era PP e tal, ia lá... Fazia o Erickson. Isso, tá na Band. Meu tormento. Tá na Band, né? Não, agora não mais. Agora ele tá na Synergy, lá em Porto Alegre. Ele tá morando em Porto Alegre? Tá morando em Porto Alegre. Então, aí ficava lá, PP, eu quero falar com o PP, eu quero falar com o PP, eu quero falar com o PP. Um dia você desceu aquela escada, eu levantei e fui até você. Isso na OGV. Na OGV, eu levantei e fui até você. Foi verdade, me lembro. PP, eu sou Antônio José, não sei o que, faço isso assim lá no Rio. Você falou pra mim. No Rio, eu compro R2 e ProNews. E eu falei, PP,
Eu sou novo no Rio, cara, marcante, né? Eu queria ser marcante pra você. Viramos baita amigos. Pô, somos baita amigos. Fiz várias coisas com vocês lá. Verdade. Lembro de Motorola fazendo ações. Pô, tinha um cara que eu já citei ele aqui, um tal de Steve, que fazia uns mock-up muito loucos. Steve fez umas campanhas maravilhosas. Onde anda Steve? Steve, onde anda Steve? Steve, cara, era um cara argentino, ele, né? Ele era um argentino judeu. E era muito maluco, porque ele tinha o lado de sábado, de não trabalho, alguma coisa assim, sábado ou sexta, eu não me lembro agora. E ele fazia peças maravilhosas, fazia coisas, peças de carnaval e tudo mais. Várias peças, a OGV era muito criativa para mídia exterior. Steve fazia peças maravilhosas. Cara, Steve fez uma peça, 3 peças. E a gente fez um job da Flashman Royal. Foi um job que chegou, o Sérgio Amado na época pegou o job e vamos fazer uma campanha. Nós fizemos uma peça em algumas cidades do interior, no sul do Paraná, para falar de grãos. Então, a gente fez outdoors tridimensionais, cara. Uma caixa de pizza, um pão, uma coisa maluca. E a gente chegava numa cidade, por exemplo, como Guarapuava, no Paraná, e começava a montar a peça. Aí as coisas começaram a ficar grandes, porque, né, tridimensional, a peça era um outdoor. Uma peça de 9x3, só que ele vai ficando de uma forma maluca, né? Então, que dava de mídia espontânea, porque aí a rádio ia lá, as pessoas passavam... se tivesse uma rede social hoje, naquela época, né? Cara, aí começava a crescer. Steve fazia isso. Steve mandava a equipe dele, me acompanhava. E aí uma coisa que eu queria, que foi uma coisa muito, muito legal que eu tive o prazer de ter... A gente eu tive um vice-presidente de criação na OGV, por exemplo, Zusa Tupinambá, um maravilhoso cara. Trabalhei 2 vezes com ele, 3 vezes, inclusive. Eu trabalhei com ele na Standard, quando eu cheguei em 85, a primeira vez. Depois eu trabalhei com ele oh, meu Deus, esqueci. Era na Carilo Pastore. Carilo Pastore, do meu amigo Dalton Pastore, que foi meu diretor na Standard, e depois com ele na OGV. E aí, cara, ele era um cara que tinha um respeito, e a gente tinha amizade fora do trabalho, a gente era um cara, eu gostava muito dele, a gente tinha uma sintonia muito bacana. Pra você ter uma ideia, ele chamava o pessoal de criação dele e falava assim: olha, quando vocês forem criar mídia exterior, na época ainda era mídia exterior, ou melhor, ainda é mistério, diga-se passagem, senão o nosso amigo Raul vai ficar bravo. Perdão. Aí ele pegava e falava: chama o PP para ver se essa peça... Porque não adiantava nada você criar uma puta peça bacana pro ponto que eu tinha escolhido, quando a peça não ia dar certo lá. E geralmente as peças diferenciadas o Steve que fazia. E aí, a gente, quer dizer, então eu participava da criação. O cara me chamava, o diretor de arte me chamava, eu sentava com ele e falava: ó, Pepe, eu vou fazer isso aqui assim, para Tang. Quantas peças maravilhosas de Tang a gente fez. Ou seja, foi uma coisa tão bacana, que, assim, de criação, de ter participado da criação de alguma forma. Lógico, evidentemente, que eu não falo, mas eu falava: ó, isso aqui não vai ficar legal no ponto que eu vou escolher para você. Entendeu? Então, não tem, e eu já ia escolher, tinha campanha, como eu falei, eu ia na praça, localmente, escolher o ponto para a gente trazer para... E aí a criação, às vezes, era feita em cima do ponto que eu ia fazer. E eu tinha que dar as instruções para o cara. Né? Então, foi uma fase muito bacana de mídia exterior, da gente poder participar, de ter uma participação em tudo. O Steve, por exemplo, fez peças mirabolantes na OGV, cara. Foi muito bacana. Sumiu, nunca mais vi falar dele. Ele tinha um galpão muito legal, ele era um cenógrafo, né? Muito bacana, mas nunca mais ouvi falar dele. Não sei, perdi. Quando eu saí da OGV, eu perdi totalmente contato com ele, não faço ideia. Eu acho que um pouco antes de você sair da OGV, ele já tinha saído
um pouco do nosso negócio, entendeu? E, na verdade, quando foi ali, chegando perto de 2007, por aí, que teve lá a Cidade Bem Limpa. lembrado. Foi em 2006 ele começou a sair fora do cenário por causa da Cidade Limpa. Foi exatamente, bem lembrado. Nós tivemos 2006, setembro de 2006 foi quando a Cidade Limpa foi aprovada. 2006. Se eu não me engano, 2006 ou 2007. E aí ele saiu um pouco do cenário. Ele esteve aqui comigo, era um cara bem genial. Ele fez um slide, o Motorola lançou um aparelho que era slide, assim, e ele fez o painel, chegou aqui, pô, Antônio, não sei o quê, eu botei meu time todo à disposição dele, guindaste, ele rapidão, em meio dia de trabalho, ele fez aquele negócio abrir e fechar, eu falava, mano, ele teve eu não me lembro qual foi uma peça que a gente estava fazendo, um determinado cliente da Ogilvy, e tinha que terminar a peça para entrar na segunda-feira, né? E sábado ele não trabalhava, né? E aí, como é que vai fazer? E tem que trabalhar. Mas sábado ele não podia trabalhar por causa da religião e tudo mais dele. E aí eu falo, Steve, pelo amor de Deus, você tem que... Não, Pepe, com aquele sotaque dele e tal, de gringo, né? Mas ele dava sempre um jeitinho de fazer, nunca nos deixou assim na mão, nunca. Olha que a gente trabalhou várias coisas. Ele fez peças que eu me lembro de American Express, de Tang, de Motorola, desse Flashman Royal, que foi um sucesso. Eu tenho uma saudade de ver essas fotos que eu gostaria até de qualquer dia trazer para você, mas foi coisas mirabolantes. Você manda para a gente aqui que a gente... Eu vou tentar localizar isso daí. Eu atendendo a um clamor da Terezinha, ela falou, cara, bacana o que você está fazendo aí, está trazendo as pessoas para mostrar a sua face, a sua voz e tudo, e está resgatando uma história de trabalho que ficou aí no esquecido. O pessoal tem acervo fotográfico. Muita gente tem acervo fotográfico. Você que tem acervo fotográfico, aonde você estiver no Brasil, manda, por favor, para a gente. Entra em contato aqui com a produção, manda para a gente. A gente quer fazer um quadro, não sei como é que chama, o que eu posso fazer aqui, mas eu queria muito resgatar essas pessoas e a sua história de trabalho, que tem muita coisa bacana. A Ogilvy, nessa época aí que nós nos conhecemos, foi um trator da mídia externa. Foi uma verdade. A gente evoluiu de uma maneira exponencial as técnicas. O PP, quando a gente começou a fazer parede de prédio vertical, uma montagem vertical de tamanho gigantográfico, para a gente era tudo novo. Como é que faz isso? Tem alguém fazendo em algum lugar do mundo? Não tem, não tinha internet. Aí você vai cavando informação, vai buscando informação. E hoje a mídia externa, como você falou, ela pode atender um pequeno varejo num elevador, pode atender numa pecinha diferenciada, numa bicicleta, num táxi, está em todo lugar, comunicando, se adaptando perfeitamente ao cenário do município e trazendo para o anunciante retorno de primeira qualidade. Sem dúvida. O mídia exterior é uma coisa que não tem como não existir mídia exterior. É uma pena que São Paulo agora está voltou com os mobiliários urbanos e tudo mais. Mas tem que ter. É muito bonito. Se você vai lá fora, viaja para fora, você vê aquelas monstruosidades de peças, ainda mais hoje, com os painéis eletrônicos que fazem coisas tão mirabolantes com 3D e tudo mais. Porra, sabe? Então... É bonito, é eficaz, é comunicativo, é tudo, eu acho. Você já viu umas peças de táxi holográfica da Mobi? Já vi. Inclusive... Aquele é um digital transparente. Exatamente. Sensacional. Eu já vi. E agora está chegando para a gente aqui. Isso vai abrir uma perspectiva de trabalho novo, que, por exemplo, o meu prédio lá onde eu tenho escritório é um prédio de vidro. Eu vou poder fazer Dá para fazer uma locação para um prédio de vidro, que de dentro para fora você vai ver perfeitamente a rua, não vai te bloquear nada, não entra a luz, e do lado de fora você tem uma visão sensacional, 3D, é bizarro como a gente está progredindo nesses últimos... Você caiu para... Coisa você falou em 2009. 13 anos.
Para minha carreira. Tu tá dentro do jogo, tu tá vendo como é que a gente está melhorando. A minha carreira solo foi em 2009, que foi 2009, 2010, 2009, alguma coisa assim. Eu comecei em 99. Foram 10 anos, 2009. Mas já, você viu que já mudou pra caramba, né? De lá pra cá, né? Pô, quanta coisa tá acontecendo nova de painéis eletrônicos, do digital. Pô, o digital entrou no nosso meio, né? Hoje, pô, não tem uma cidade que você não vê um painel eletrônico, alguma coisa assim, ou similar a isso. Né? O digital, inclusive, os equipamentos, eu tenho comprado equipamento desde 2014, quando a gente começou aqui a instalar os nossos... E você foi o primeiro aqui, de passagem. Os nossos próprios aqui de digital. Eu estou vivendo, eu venho de uma escola de produção, né, de construção de luminosos e tudo, e tinha fábrica, né, com serras, soldadoras, aquelas coisas todas. Eu venho com esse cabedal de conhecimento, eu venho vendo um gabinete de 1 metro quadrado que pesava 70 quilos, hoje pesa 22 quilos, todo injetado, todo bonitinho, com manutenção pela frente e por trás. Hoje tem digital LED flexível. Você faz curvas, faz coisas bacanas, é verdade. O criativo está correndo atrás, né? Agora está meio moda fazer criar os arquivos em 3D, né? Que dá uma volumetria maneiríssima na comunicação. Então, eu acho que a gente tem assim, um futuro maravilhoso para a exploração publicitária e vamos entrar, não longe, numa categoria que eu brigo o tempo todo para ser, que eu não me considero uma mídia offline. Se eu chegar lá na UGV hoje, eu sou mídia offline, mas eu me recuso, eu ainda não tenho tecnologia, nem eu nem ninguém. Quem falar que tem, está engatinhando e está contando história, que não tem. Nós ainda não temos uma tecnologia para que a nossa mídia se comporte igual ao Google, ao Meta na programática. Isso não tem. Vamos ter em algum momento, mas hoje... Pode ser o caminho, né? Mas eu também acho que está um pouco meio distante ainda isso. Porque ainda você depende do PP. O PP que conhece picos no Piauí, que conhece, sabe? Esse conhecimento, né, é importante pra caramba. Não tem, assim, Antônio, eu vou dizer, com tudo que está acontecendo hoje na mídia exterior, em todo o processo de pesquisa e tudo mais, nada, cara, no meu modo de ver, muito pessoal meu, nada vai suprir o conhecimento do mercado, da praça, a linguagem que é. Pô, o Brasil é uma imensidade, cara. São vários Brasis dentro do Brasil. Eu tive experiência de ter uma campanha em Manaus, que eu levei a campanha para lá. E aí eu ouvi, falei, puxa vida, mas aqui não tem trenó, aqui é índio, né? Nós temos a selva amazônica e tudo mais. Quer dizer, você tem que ter uma linguagem que só você conhecendo a praça, conhecendo o mercado, que você vai poder... Os players locais. Lógico, você tem que conhecer, cara. Você vai lá, você está falando uma linguagem lá no Piauí que é totalmente diferente do Rio Grande do Sul, cara, entendeu? E meios diferentes. Foi você que envelopou uma como é que chama? Barca lá? Eu fiz uma embarcação lá em Salvador, por exemplo, eu fiz com Dove. O Unilever, na época, era um grande anunciante de OH, um grande anunciante de mídia exterior. Era verbas, assim, grandérrimas, cara, com Dove. Eu fiz campanhas maravilhosas de Dove. Acho que foi o primeiro outdoor, uma primeira campanha que aqui no Brasil foi feita, que tinha negros ou pretos na comunicação, foi feito por Dove, entendeu? Então a gente fez um outdoor totalmente diferenciado pelo Steve, entendeu? Coisas assim mirabolantes que a gente colocou. Eu me lembro que teve uma campanha se eu não me engano, foi feito pela W Brasil na época,
eu ainda não estava na mídia exterior. Mas, por exemplo, a Bahia tem uma população muito, a Salvador especificamente, tem uma população negra muito grande. Coca-Cola ia vender, fazendo campanha de mídia exterior na época, falando com uma pessoa clara, loira e tal. E aí Guaraná Antártica, que se eu não me engano era uma campanha do Nizam, foi fazer e com uma pessoa negra para vender. Coca-Cola bombou. Coca-Cola perdeu um share lá grande e o Guaraná Antártica subiu pra caramba. Por quê? Porque estava falando a linguagem do baiano. E nem tinha internet. Imagina, nem existia. Você viu a campanha de Budweiser agora no Super Bowl? Vi agora, porra. Puta tiro no pé, né, cara? Caracas, velho. A cerveja já é ruim, né, cara? Eu, particularmente, desculpe a Ambev pela. Mas ela, quando chegou aqui no Brasil, porque eu digo que passagem, eu fui na época. De arroz, na época da África, a Budweiser chegou pela África, né? E aí eu me lembro que eu fui chamado pela África, na época eu tinha a Safari, eu não tinha nem a Safari ainda, era Pax Media ainda, e aí me chamaram, né? Amigos em comuns aí do mercado me chamaram para eu fazer olha só, para eu ver o mercado de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Florianópolis e Porto Alegre, se eu não me engano. Eram 6 capitais que a Budweiser estava chegando aqui, e aí eu fui visitar todas essas praças pela África, para a África, né? Para a Budweiser, que a Budweiser estava chegando para fazer mídia exterior. Olha só, na época, eu fui localmente a todas essas 6 praças, 6 mercados, para ver onde que eu ia fazer Budweiser de mídia exterior. Olha só o que era mídia exterior, o que é a necessidade de conhecimento da praça, do mercado. Mas a cerveja, na época, quando chegou aqui, era diferente do que é hoje, porque hoje, realmente, tomar Budweiser, desculpa a Ambev mais uma vez, que eu trabalhei muito já com a Ambev, mas não é a minha predileta, entendeu? Mas foi um tiro no pé, realmente, no Super Bowl, cara. E entendeu? repercutiu. O que é assim, a internet, ela te impulsiona. Isso é uma coisa que eu fico falando isso o tempo todo, assim, vamos meter dinheiro no online, Cara, começa a pensar um pouquinho em meter dinheiro no out of home. Porque a internet, ela te impulsiona para frente, mas ela também te impulsiona para trás. Foi o que aconteceu, né? Foi uma reverberação horrorosa essa campanha. Pois é. Isso, o que mais? Ambev, a gente fez muita coisa de Ambev. Eu fiz carnaval, olha só, pra você ter uma quantos ideia. carnavais? A meia dúzia. Eu não fiz carnaval esse ano, por incrível que pareça. Eu fiz 3 anos de Brahma em Salvador. Uma das campanhas de Salvador, umas últimas campanhas que eu fiz em Salvador pela África, eu recebi parabéns da Ambev, da Brahma, do diretor de marketing da Ambev, e de um cara que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com ele, que foi o Nizam Guanais, que eu tive o prazer dele ter me chamado de ícone de mídia exterior perante uma mesa quilométrica dentro da África, lá na Faria Lima. Ele falou, esse cara é um ícone, eu me orgulho de falar isso. Então, me desculpa essa posição, mas eu preciso falar. Um cara como o Nizam me chamar de ícone, cara, eu preciso contar para alguém, entendeu? Então, estou contando aqui no podcast do AJ aqui. Mas foi muito legal, uma campanha, nós fizemos 3 anos de campanha de lá. E aí uma outra campanha muito bacana de Ambev que eu fiz, Ambev nunca fez, ou nunca tinha feito, e nunca fez até hoje, uma campanha de 12 meses com um produto dela. Eu fiz aqui a Boa, que nada mais é a Antártica de vocês, carioca, ou de nós, carioca, que eu me sinto um próprio também. Eu fiz uma campanha de 12... Uma medalha de carioca aqui pro meu amigo. Eu fiz uma campanha de 12 meses da Antártica aqui no Rio de Janeiro, cara. Eu lembro. Coisa maluca. E fiz 5 carnavais de Antártica aqui no Rio de Janeiro. Hoje, infelizmente, eu não trabalho mais com a Ambev, mas trabalhei muito com a Ambev. Fiz escola aqui muitas vezes, fiz escola muitas vezes no Nordeste. Então eu tenho um histórico muito legal com a Ambev, entendeu? Trabalhei pra caralho. Eu fiz o lançamento de mídia exterior, por exemplo, da Sub-Zero, que foi pela África também. Sim. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na minha carreira solo, com Pax Media. Então a Ambev foi um cliente que eu sempre trabalhei muito bem, sempre me dei muito bem com a Ambev. Muito, muito bem.
Hoje, infelizmente, eu não trabalho mais com ela, mas no passado eu marquei minha presença lá, bacana, viu? Foi bem legal. Me fala uma coisa, irmãozinho. Nayara tá lá contigo, né? Nayara, Como é que é isso aí? Pô. Nayara é uma coisa... Bom, pra quem não sabe, Nayara, minha Nayaruda é minha esposa, minha amada. Nayara aí. Nayara... linda ela. Eu não posso falar de Nayara, daqui a pouco eu choro aqui, porque a Nayara é a coisa mais linda e maravilhosa que Ela é. Chora aí logo. Ela é uma pessoa... Já vai ficar com lágrimas aqui. Aí ela é um coraçãozinho. Ela é maravilhosa. Ela é tudo pra mim. É uma coisa maluca. Nayara também é mídia. Nayara se tornou publicitária. Quando veio de Guaxupé, mineira que ela é, para São Paulo, ela se tornou publicitária aqui também. Do nada, porque ela chegou a ser a segunda secretária do Washington Oliveto na W Brasil. Eu fui trabalhar na W Brasil depois dela. Ela começou primeiro que eu lá como secretária, é a segunda secretária, assistente da secretária do Washington Oliveto. E depois ela saiu, foi para a Standard, e aí ela começou a trabalhar em pesquisa, ela começou a trabalhar em mídia. Aí ela trabalhou na Léo Bonetti, trabalhou com a Ivone, com a Eliane, a Ivone que hoje está na África. Depois foi para Giovanni, trabalhou um tempo legal na Giovanni, depois passou por outras agências, e até ela chegar comigo. Aí hoje a Nayara é minha planejadora, também junto com a Aline e com a Sandra, e ela é também a que cuida do dinheirinho. Então, não ali, deixa o PP gastar. Não, ali eu tenho que pedir bênção pra caracas, entendeu? Então, tem que aprovar lá. Não, aprovar eu até aprovo, mas pra sair é barra, entendeu? Mas é assim, a Nayara é minha cara metade, muito legal. E ela abriu a empresa junto contigo? Não, na realidade ela veio, porque ela veio depois. Ela estava trabalhando numa agência e aí ela tinha saído porque a gente estava, naquela época ela estava falando, não quero mais. E aí a gente passou por uns perrengues aí, como todas as empresas devem ter passado uma época, e aí eu chamei ela para cuidar da nossa vida, não só financeira, mas como ela tem o lado de mídia dela, ela também planeja, ela também, dentro da necessidade da Pax Mídia, ela também faz o planejamento de mídia junto com a Sandra e com a Aline, que são as minhas outras caras metade lá, minhas meninas. Uhum. Mas cuida também da parte financeira da Pax Mídia, ela que cuida toda dessa parte aí. Eu aqui entre nós, você percebe que eu tenho que vir aqui falar com você e tentar trazer clientes para minhas meninas lá, né? Mas é isso, mas estamos vivendo bem. E a empresa tá, pô, cara, você virar a ficha, né? Porque é o seguinte, Antônio, como eu te falei, eu tive grandes clientes assim na Pax Mídias, né? Tive, por exemplo, acabei de falar de Ambev, por exemplo. Mas hoje eu estou num patamar assim, eu estou preservando muito a qualidade do meu trabalho. E eu estou me vendendo muito. Eu sou o PP de Out of Home, PP que tem um histórico que muita gente já me conhece. Eu posso falar que eu sou uma pessoa que tem um relacionamento muito estreito, não estreito, mas muito grande no mercado publicitário, principalmente em São Paulo, evidentemente, e se tratando de mídia exterior, pelo Brasil afora, por tudo que eu já fiz, por tudo que eu andei, por tudo que eu rodo ainda no Brasil. E graças a Deus eu estou voltando a viajar com frequência. Quando eu falo que eu estou viajando, é porque as coisas estão tão boas para o meu lado, né? Perdão. E então, cara, hoje eu estou preservando a qualidade do meu trabalho. Então, assim, eu tenho feito trabalhos que aparecem no mercado, entendeu? Aí as pessoas já estão sabendo, pô, isso daí foi o PP que fez. E isso me orgulho muito disso, entendeu? Se eu faço uma empenha com você, com certeza, não só vou estar valorizando, evidentemente, você, a tua empresa, mas como a minha empresa e o meu trabalho, entendeu? Porque é feito com conhecimento, entendeu? Então, por exemplo, eu sou um cara que conheço o Rio de Janeiro muito bem. Acho que são poucos, não, eu vou falar abertamente, ninguém fora do Rio conhece o Rio como eu conheço. E aprendi a conhecer com um cara que foi um dos melhores amigos que eu tive no mercado publicitário, chamado Sidney Douglas, que já faleceu também, mas era um cara que era da SAI e tal, e eu fazia outdoor pra cacete na época da Ogilvy, né? Na época de terra. Então, cara, eu chegava a fazer 90 cartazes de outdoor aqui no Rio de Janeiro, que hoje é um absurdo isso, não existe isso, né? Então, eu andei em Rio de Janeiro, pô, eu conheço tudo de Rio de Janeiro. Aqui entre nós, eu conheço melhor o Rio de Janeiro hoje do que eu conheço São Paulo.
que o Erickson fazia a parte de São Paulo e eu vinha para o Rio e outros estados e outras capitais para fazer o trabalho na minha época. Tinha o Cosme lá em São Paulo, tinha a Cidinha, tinha o Gabriel, era a minha equipe lá. E aí, comigo já passou o Fameli, que foi meu primeiro cara, que hoje o Fameli é o cara, né? Ele tá na street, né? É, o Fameli foi o primeiro cara que eu contratei na minha exterior e eu fui o primeiro chefe do Fameli, diga-se passagem. Convido o Rodrigo aqui para vir aqui. Rodrigo Fameli, meu family querido, te amo muito. Vem aqui. Aqui vai ser muito bacana. Rodrigo. Eu estou adorando estar aqui. Você vai gostar também. E aí eu vinha para cá, cara, e andava tudo isso. Então eu ia para Santa Cruz, pô, eu ia para Bangu, eu ia para Meier, Madureira. Puta, a gente ia fazer outdoor em tudo que era canto do Rio de Janeiro. Onde estava o consumidor, né? Os clusters de consumo. Andei muito, cara. Andei muito no Rio. E Sidney me ensinou a andar no Rio de Janeiro. O Sidney é uma lenda também, né? É um cara maravilhoso. Foi um cara. Foi cedo, né? Pô, um cara. Vou contar uma história que aconteceu. É isso que... Eu fiz uma campanha do Cadê o Sérgio aqui da American Express com o Sidney. Então era um outdoor muito legal. Tinha um teaser da campanha, Cadê o Sérgio? E depois entrava. Algumas placas também pelo Steve, que entrava, o Sérgio está em Nova York, então aparecia lá a Estátua da Liberdade, o Sidney está em Salvador, aparecia o coqueiro, sei lá, tinha umas peças bem legais, e era verde, que era a cor do novo American Express. E Sidney fez a campanha comigo aqui. E Sidney pegava e ia. Todo dia ele dava uma rodada no Rio de Janeiro para ver se estava legal as peças e tudo mais. Um dia, uma agência aqui do Rio de Janeiro, na época, pegou o teaser da nossa campanha e falou aonde está o Sérgio. Tinha uma agência carioca que o Sérgio está em tal lugar. Era a agência daqui do Rio de Janeiro. E o Sidney viu isso, pô, ficou, cara, estão usando a tua campanha, não sei o que lá. Eu falei pro Sérgio Amaro, Sérgio, está acontecendo isso. Você sabe que numa dessas colocações do Sidney, o Sidney teve o seu problema cardíaco. E eu fiquei sabendo logo depois que ele tinha falecido, o meu eterno amigo. Então o Sidney foi um cara que me deu tudo, cara. Ele fez tudo por mim aqui no Rio de Janeiro. Você é um cara que eu devo uma parte da minha vida profissional aqui nessa cidade tua, que eu amo de paixão, que eu me sinto parte dela, é um cara chamado Sidney Douglas. Queria fazer uma homenagem para ele aqui agora, nesse momento, entendeu? Para quem estiver me ouvindo, do meio outdoor principalmente, que lembrar dele foi estou dando assim uma bênção que eu recebi de ter conhecido esse cara, entendeu? Muita gente... Eu fui um cara maravilhoso comigo, cara, maravilhoso. Muita gente teve essa escola lá, porque você tá ali junto, né? Essa osmose acaba você aprendendo pra caramba. O meu pai, ele não era um cara didático, assim, você tava ali junto, tava aprendendo o tempo todo um monte de coisa. Então eu aprendi a aprender dessa forma, né? De estar ali perto, olhando o que está fazendo, como está fazendo. E o Sidney deixou legado, porque você esteve aqui embaixo agora com o Carlo Gatti. Pô, dessa mesma linhagem aí. Exatamente. Dessa galera que veio. Não, um pessoal maneiro. Agora me dá um tempinho aqui, peraí só um tantinho. Ó, chamar o VAR aqui. Acabo de receber a notícia que passamos o carro nos 1.000 inscritos orgânicos no canal. Então, isso é um motivo de festa para nós. Se você entrar agora no Instagram da Pax Media e falar o PP é lindão, o chopp é por minha conta. Boa. Então, cara, mas eu acho que... Você deu uma emocionada aí, lembrando do Sidney, né, cara? Você é um cara, sempre foi isso, cara. Você sempre foi um cara coração, cara. Eu sou um chorão, cara. Eu lembro, eu começo a falar as coisas assim, que me emocionam. Porque foram pessoas importantes, entendeu? Pessoas que fizeram parte da minha vida. Se eu sou hoje o que eu sou, eu devo a muitas pessoas. E Sidney Douglas foi um cara que, sem lembrar dele, eu vou ficar meio emocionado. Me desculpem aí, mas é do meu coração. A minha postura é essa. Você é um cara lindo, sempre foi. Pô, eu contei a história de como a gente se conheceu lá, né, cara? Pô, você me abraçou.
Você me abraçou. Eu era um jovem, 30 e poucos anos, com uma família, já tinha 2 filhos, correndo atrás. Você me abraçou. Agora sou eu. E 2. Cara, tu me passou tanto carinho que eu vou pro mundo, velho. Não tem nada vai me parar, eu vou para o mundo e tal. E muita luta, eu fui indo. E você, assim, igual você atribuiu ao Sidney essa situação, você foi um dos caras que me catapultou para chegar onde eu cheguei. Não cheguei muito longe, não sou grande coisa, mas, cara, eu consegui realizar um monte de coisa, dar melhor para minha família, ter uma empresa super arrumadinha. Pessoal, minha família toda tá comigo, junto. A gente está fazendo esse conteúdo aqui, a família tá toda junto e perto. Cara, bacana. E você foi um dos caras que me catapultou. Fico muito feliz de ter participado. Uma coisa disso. que eu tenho citado, né, com esse negócio do advento do home office, do pós-pandemia, esse negócio todo, as pessoas um pouco perderam a empatia, elas não têm mais essa situação de ver assim, pô, você quer falar, sei lá, com o Rodrigo lá. Pô, se não for amigo do Rodrigo, é difícil furar o bloqueio. Complicado, então, pô, o Rodrigo é um cara bacana, legal. Sensacional, mas é complicado. Mas, cara, isso, se você não abraçar o AJ que foi lá naquele dia, talvez você tivesse uma derrota dupla para os 2 lados, porque eu levei um montão de coisa bacana para você. E fizemos, né? E fizemos um montão de coisa bacana. Nós implantamos aqui painéis específicos para a Ambev, implantação de painel. Exatamente. E eu, assim, como você teve uma situação, você citou lá o negócio da torre do Via Parque. Via Parque. Pô, você lembra como é que eu me posicionei para você? Cara, você não vai ficar a pé, conta comigo. Exatamente. Mano, isso é assim. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão, os jovens, né, que estão assim, um pouco iludido com a fleuma de eu sou o head, eu sou o cara. Deixar um pouquinho, botar o pezinho no chão de novo, pô, voltar para a base, como diz o mano, voltar para a base, mano. Pô, cara. E fui atender as pessoas, os profissionais estão buscando Antônio, espaço. Eu tenho assim, eu faço questão, cara. Eu me lembro que eu tô falando muito de Ogilvy, mas foi onde tudo começou. Mas eu sou um cara, eu posso não responder alguma coisa assim de imediato, entendeu? Um WhatsApp hoje, que naquela época não existia, ou um e-mail, mas eu procuro voltar, mesmo que seja até, pode ser 2, 3 dias depois, mas eu dou um retorno, cara. Isso é uma coisa que para mim é uma coisa primordial, cara, entendeu? Você mandar uma mensagem e receber um retorno. Inclusive aqui entre nós é uma falta de... É uma questão de educação. Exatamente. Né, cara? Já começa por aí. E educação você tem que ter lá do teu berço. Né? Vem do berço isso. Quando você me abraçou, eu podia ser um Zé Mané e nunca trazer nada para ti. Mas você só soube que eu não era um Zé Mané porque você me abraçou. Sim, então mas hoje, as pessoas hoje é complicado, cara. Eu não sei. Eu não sei se o mercado ficou muito novo. Eu não quero entrar nesse mérito da questão, mas é diferente da minha época. Por exemplo, eu sou uma época do glamour de ser publicitário, entendeu? Quando eu comecei há 47 anos atrás, quando a gente namorava e falava assim para namorar, o que você faz? Eu sou publicitário, eu trabalho numa agência de propaganda. Porra! Não existe, nem a faculdade de publicidade era efetivada no momento, era curso técnico, entendeu? Então, cara, era uma coisa maravilhosa, pô, sabe? Você chegar e falar, pô, eu sou publicitário. Até hoje eu falo que eu sou publicitário porque eu sou, cara. Eu trabalhei em agência a minha vida inteira. A minha vida é um mercado publicitário. Eu vivo isso, eu respiro isso, né? Mas hoje, não sei, cara, aquele glamour que a gente tinha numa época, nos áureos tempos da publicidade, que nem existia mídia exterior, nem mídia alternativa e pouco menos o out of home, mas era uma coisa bacana. Então, eu sou assim, sempre eu falo assim, eu sou da geração antiga. Entendeu? Eu sou dos caras que começaram lá atrás. E hoje eu bato com garotos que, caramba, que eu posso ser pai, avô, inclusive, e
E eu gostaria que eles tivessem o que eu tive lá atrás, entendeu? O que nós tivemos lá atrás, um pouquinho. Que é um pouco, chama-se, desculpa, mas é um pouco de falta de respeito. Pô, não entendo uma pessoa não poder. Tudo bem que hoje o mundo é maluco, você tem 200 e-mails para responder, não sei o que lá. Mas, cara, você vai ver um e-mail que aparece lá não lido, que você vai ver, estou querendo fazer um bate-papo, é possível, não é possível? Um simples sim ou não já é a resposta, cara. Uhum. Mas você ficar na expectativa de poder ter um retorno de um e-mail, de um WhatsApp, é barra, né, cara? Uhum. Eu acho muito barra. Eu não compatuo muito com isso, não. Eu acho que... Cara, a vida das pessoas, cada um no final vai carregar sua própria cruz. Ninguém vai carregar a cruz um do outro, Cara, né? Cada um carrega a sua própria. Não, o que você faz, volta. Né? Então, eu já vi nesses meus 30 anos que eu estou trabalhando, já vi um monte de gente que foi rapidamente ao topo. Cara, e despencou rapidamente. Tô vendo ainda hoje. E fica humilde lá embaixo. Tô vendo aí, hoje. Cara, pô, por que você não ficou humilde lá em... Tô vendo isso hoje, Antônio. Porra, velho. Tô vendo isso hoje acontecer. Direto. Porra. E isso, assim, aquele velho ditado. É o retorno, a lei do retorno, né? É complicado. Você faz coisas boas para... Já ouviu falar em desiderata? Desiderata. Tem uma parte do texto, desiderata, se você não leu, leia porque é muito legal, que ele fala assim, ouça mesmo os tolos e os ignorantes, pois até eles têm a sua própria história. Sim. E é isso, cara. Quando tenho, assim, pessoas lá que... Eu vou lá. Ó, às vezes eu estou super ocupado, todo enrolado. Eu vou lá, ó, não dá para eu conversar contigo, mas fulano vai trocar ideia contigo. Uhum. Ou marca outra hora, marca outro dia. Eu nunca vou deixar uma pessoa que foi lá me levar alguma coisa, teve algum interesse no que a gente faz. Eu não vou deixar a pessoa na porta porque tem um outro profissional lá, cara. O meu tempo é importante, o dele também. Sim, lógico. Eu estou muito ocupado, ele também. Olha, eu procuro fazer sempre. Esse é um caminho meu de trabalho. Muita gente me procura, veículos me procuram aí do Brasil inteiro, fala, puta, preciso falar com você, Pepe, vamos marcar um call hoje, não sei o que lá e tal, vamos. Eu estou indo a Sampa, dá para você me atender? Marca um esquema de atender, porque eu já não tenho hoje, eu não tenho mais a Pax Media não é mais, eu não tenho mais ela fisicamente, né? Ali nas Perdizes, era uma casa que eu tinha, que com a pandemia eu acabei indo para home office e estou no home office porque hoje eu tenho outras alternativas, com co-work, essas coisas todas, não tem a necessidade de eu ter a casa física minha como eu tinha, agência física. Então a gente procura tomar um café e tudo mais, ou um almoço, alguma coisa assim. Aí a pessoa vem e conversa comigo, mas eu faço questão que ela depois fale com as minhas meninas, entendeu? Uhum. Por quê? Porque são elas que vão fazer o plano ali, eu sempre consulto, eu sou sempre consultado sobre os planos que a gente faz. Quase todos os planos que saem eu dou, não é que eu dou o meu aval, porque ela já sai tão perfeito do forno que eu não tenho necessidade de ficar mexendo, entendeu? Mas eu faço as escolhas dos veículos que a gente precisa trabalhar. Eu, por exemplo, tenho uma campanha aqui no Rio de Janeiro de um cliente agora que eu estou trabalhando, que é a IP, que está dando uma repercussão muito bacana com o painel que eu estou aqui na Ponte Rio-Niterói, em cima do pedágio. Uhum. Repercutiu bem pra caramba. Baita painel. Está repercutindo muito bem. É a segunda campanha que eu estou fazendo lá. Mas assim, eu não consigo trabalhar com todos os veículos ao mesmo tempo. Não dá, porque graças a Deus o meu relacionamento é muito grande e não dá. Tem campanhas que vou poder trabalhar com você, outra não vou trabalhar com você, vou trabalhar com outro, para a gente poder fazer uma sintonia bacana. Eu tenho os meus grandes parceiros. Sempre, você é um deles, você sabe disso. O que importa é a comunicação, né? Para o cliente, o que é bom para o cliente. Mesmo que não seja o meu painel. Sim, mas às vezes eu preciso escolher, eu preciso de um painel em tal lugar, que você não tem, o Mário tem, por exemplo, sei lá, quem possa ter, o Lazzaroni tem, são amigos aqui em comuns. Mas eu faço isso, entendeu? Mas eu sempre procuro direcionar o cara que está falando comigo para as minhas meninas, para que elas conheçam o cara, porque é elas que vão fazer o plano lá, não sou eu que sento no computador para fazer o plano, entendeu?
Então, sabe, eu dou essa atenção para as pessoas, eu faço questão de dar essa atenção para as pessoas. Não importa se ele está lá em Manaus ou se ele está em Porto Alegre, para mim é tudo igual, entendeu? É importante isso, e é importante também, eu vou para o outro lado, né, da história, o cara que está lá, pô, te visitando, como a gente chama, fazendo um chaveco, né, te levando, pô, tal coisa, ele tem que ter duas coisas. Uma, que o teu tempo é importante também. Então, quando for, já vai preparado com todas as informações, não chega ali para gastar o teu tempo com bobeira. E outra, pô, bateu na trave, tenta de novo. Sim. Bateu na trave, tenta de novo. Não seja um chato, mas não tira do radar as coisas. Então, para o jovem que está aí buscando caminho e tal, continua, vai lá, vai fazendo. Isso aí. Essa relação, ela é boa para os dois lados, entendeu? Como eu te falei, se a gente não tivesse se encontrado, teria sido uma derrota para os dois lados, né? Exatamente. Eu teria saído de lá derrotado, cabeça abaixo. E eu não teria conhecido esse irmão que eu tenho, né? Então, e nós estamos hoje aqui trocando essa ideia maravilhosa. Bacana, tô gostando, legal. Deixa eu te falar, você está usando alguma plataforma lá de planejamento? Olha, cara, eu faço o seguinte, a gente trabalha, eu tenho algumas métricas que eu estou utilizando, eu tenho algumas, não chega a ser restrição a isso, entendeu? Mesmo porque quem sou eu para ser contra o que o mercado está falando, não é isso. Mas eu tenho a minha postura, né? A minha postura profissional, que eu tenho o direito de me posicionar e eu acho difícil que consigam me contestar do que eu vou posicionar. Que eu vou me posicionar. Nada eu acho mais importante do que o conhecimento e o relacionamento por mercado, por praça. Isso eu tenho outras pessoas no mercado que fazem isso, o Chico Preto, que é um parceiro aí, e também trabalha dessa forma de conhecer Brasil e conhecer o Brasil bem. Métricas são legais, é uma coisa que é irreversível hoje. Mas eu tenho assim, eu posso utilizar elas, eu tenho, por exemplo, se eu preciso fazer uma posição de Geofusion, eu tenho um outro trabalho de métrica lá do Alisson, desculpa, lá em Curitiba, que a gente peças que eu posso utilizar de métricas e tudo mais. Mas assim, nada para mim supera um plano de mídia meu, que eu possa dizer, eu conheço o que eu estou te apresentando. Seja você agência, seja você o cliente. Eu conheço o que eu estou mandando para você. Eu nunca fui tirador de pedido. Tirador de pedido não é a minha praia. Quando eu coloco um painel... Tá comprometido ali com o resultado. Se eu coloco um painel em Madureira, eu conheço o painel de Madureira. Se eu coloco um painel lá em Manaus, como eu estou fazendo uma campanha agora também, IP lá em Manaus, eu conheço aquele painel que eu estou colocando lá. Eu conheço, eu já fui lá. Não fui agora, mas eu sei onde é. Eu sei de quem é. Por isso que eu falo que às vezes eu gosto de trabalhar. Por exemplo, se eu vou a Salvador, que eu vou frequentemente a Salvador também, eu sei tudo de Salvador. Então, eu posso falar assim, olha, eu vou comprar um painel aqui na Tancredo Neves, lá em Salvador, eu sei o que eu estou comprando, eu sei o público que eu estou falando. Eu me orgulho disso, entendeu? E isso, métrica, por mais métrica que seja, não vai me convencer do que eu estou fazendo melhor para lá, entendeu? Eu estou atingindo o público que eu quero, o target que eu quero, eu estou atingindo o número de pessoas que utilizam aquela via, entendeu? Se eu vou colocar uma empena lá na ACM, lá no Rio de Janeiro, em Salvador, eu sei aonde é. Qual é a abrangência, o que vai repercutir no local. Sabe, eu conheço isso. Tudo bem, o cara vai... Pepe, mas você sabe o número de pessoas? Eu sei que o número de pessoas vai ser suficiente. Lógico que vai ser muito mais legal para mim colocar lá aritmeticamente, metricamente, o número de pessoas, o target, papapá. Mas nada tira o meu conhecimento. Vou endossar isso que você está falando. Não tira o meu conhecimento. Eu tinha uma empena ali na General San Martín. Conheço muito. Já fizemos coisa lá, inclusive, pra caramba. Exatamente. Era uma empena, uma mega empena maravilhosa. E o fluxo de veículos ali era 15 mil veículos dia, chegava a 20 mil veículos dia. Aquela peça nunca seria programada por métrica.
ela só era programada porque as pessoas conheciam, sabiam a influência daquele bairro inteiro do Leblon com uma peça gigantográfica, bacana. Todo cliente que entrava lá, ficava direto, era fila de coisa. Infelizmente, teve um prédio construído do lado, aquele posto de gasolina acabou. E tal, construíram um prédio, e eu não tenho mais essa em pena. Mas o que traz para isso? Cara, você vai fazer... A métrica, ela vai dar estofo no teu planejamento, mas nada vai substituir isso aí que você falou. Não tem. Às vezes você faz uma peça que vai ter um fluxo pequeno, Antônio, de viário, e vai te dar um resultado, porque a métrica ela acaba apagando a responsabilidade do resultado. Porque o cara fala assim, não rendeu, a campanha não rendeu. Mas a métrica tava bonitona lá, olha lá a métrica. Hoje, assim, eu não vejo isso como sendo retrógrado, mas outro dia eu tive uma conversa com um veículo, um grande amigo meu, parceiro, e ele falou, puta, Pepe, hoje não tem necessidade mais de se fazer as viagens como a gente fazia. Eu falei, como assim? Não, as pessoas hoje você tem a métrica, você vai lá, você tá em São Luís, tô com campanha em São Luís de IP, você não precisa ir em São Luís para ver. Porque lá está falando que a métrica, você tem o número de impactos, não sei o quê, tudo bem. Quer dizer, deixou de ter aquele o que eu posso dizer? Aquele conhecimento de você ir, porque as pessoas não precisam mais ir. Eu acho que precisa. Eu acho que precisam ir. Precisa ir. Se não puder ir, ela tem que chamar o PP, chamar o Chico Preto. O Chico Preto falou, não sei o que, falou, igual você falou, vários locais aí, ele falou 13 tilhas. Aí eu, saí daqui com 13 tilhas na cabeça. Eu sou curioso. É uma cidade pequena, com predominância austríaca. Cara, a cidade é do caralho. Uma cidade maneiríssima. Nunca eu ia saber que existe 13 tilhas. Não, cara. Você já ouviu falar em Picos, no Piauí, cara? De nome. Tinha um time de futebol lá de Picos. Que chamava Picos. Tem ainda, deve ter. Deve ter. Então, mas aí você tem que ter essa essência de você querer fazer. E outra... É o tesão de você fazer a coisa, sabe? De você chegar e falar, não, eu tô mostrando para você porque eu conheço, cara. E você vai dar resultado. Você quer comunicar, eu quero resultado. Vai dar resultado. Eu sei que vai dar resultado, primeiro, pela experiência que a gente tem, pela visualização que você teve do local e tudo mais. A métrica vai ser bacana, vai ser legal, é legal pra caracas. Você vai colocar lá números, impactos e tudo mais. Não tem a menor dúvida. Eu faço isso em todos os planos. Todos os clientes querem um impacto, querem latitude, longitude. Fazemos tudo isso. Faz parte hoje dos planos que a gente tem que fazer. Os clientes querem isso. A gente faz isso, mas nada, cara, nada vai suprir o conhecimento que você tem. Existe hoje um negócio que é o machine learning, né? Que vai alimentando uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, eu já falei isso aqui em um outro programa. Cara, se você está com o dado lá embarcado, ele está embarcado. A inteligência artificial vai lá buscar aquele dado. Então, se você só trabalha, você não precisa, a sua função, ela vai ser como um assessorista do elevador, que aperta o número do elevador. Eu acho isso. Então, cara, isso aí, é legal, é bacana, é o que eu falei, dá estofo. Você traz os números, traz luz. Eu tive aqui com o Laércio, não sei se você conhece, da InfoH. Aí eu debati, eu aprendo todo dia. Todo mundo que eu converso acaba aprendendo alguma coisa, né? E a gente estava debatendo sobre isso. Falou, cara, mas olha só, isso é tudo bacana, legal, mas tem que ter... Se você não pode ir você falou Picos, você tem que ter alguém que tem esse conhecimento sobre Picos, você tem que ter esse cara perto de você. Não adianta você programar. Piauí, eu vou programar Piauí, não é assim. Cara, eu acho, eu tenho batido nessa tecla ainda, não sou eu o único, mas sou um dos poucos, que
ainda sou a favor, sou totalmente você saber o que você está... Porque saber o que você está comprando, entendeu? Não é comprar por foto, essas coisas, não existe isso na mídia exterior. Hoje as pessoas estão caminhando por um lado, e aí, me desculpem as multinacionais, que querem trabalhar, as pessoas não... Cara, vou desabafar. Desabafe. Desculpem. Não é inadmissível para mim, cara, você vender um negócio que você não conhece o que você está vendendo. Entendam como quiser. É impossível o cara vender uma coisa lá em Manaus se ele nunca foi a Manaus e enfim falar para mim que aquilo é bom ou que é ruim. Eu sei se ele está falando bom ou ruim porque eu conheço. O Preto conhece. Agora, tem muita gente que não conhece. Então, cara, um dia eu falei para um diretor de uma multinacional, eu falei assim, cara, eu consigo vender melhor que o seu atendimento, o seu produto na cidade tal. Porque eu conheço o teu produto da cidade tal e conheço a cidade tal. O seu vendedor, o seu executivo, não conhece o teu produto lá e vende como se conhecesse. Porque, lógico, ele vai sair lá com uma planilhinha dizendo, aqui passa não sei quantas pessoas. Mas ele não conhece na praça, cara. Como é que eu vou falar, um cara vai falar desse comigo, ou com o Preto? O Preto, evidentemente, é o meu amigo eterno Chico. Não vai conseguir. O Preto vai conhecer melhor do que o cara. Entendeu? O Edilson vai conhecer melhor do que o cara. Edilson. Sabe? Desabafo feito, fica aí o registro. Porra, cara. Meu querido Pepe, deixa eu mudar a pauta. Diga aí. Você teve uma trajetória maravilhosa na vida, tal. Hoje um empresário, a vida arrumada. Teve altos e baixos, como todo mundo teve altos e baixos. Eu vou te fazer uma pergunta. Há algo que você se arrepende de ter feito? Não, cara, não mesmo. Profissionalmente, nada que eu deixei de fazer nesses 47 anos, a caminho dos 48. Assim, um meio século no... Pois é, cara. E Você começou novinho, já está falando de 47 com 21 anos, mais ou menos. Né? Mas eu não me arrependo, assim, cara. Eu fiz de... eu tive uma passagem bacana por onde eu passei, entendeu? Acho que eu sempre deixei um legado bacana nas agências. Hoje, no meio que eu vivo hoje, que é o meio da mídia exterior, do Out of Home, não me arrependo não, cara. Eu acho que nada me faltou. E muito pelo contrário, eu ganhei muito. Eu ganhei uma coisa chamada amizade. Eu ganhei muita coisa chamada conhecimento, relacionamento. Eu só ganhei, cara. Pô, eu posso dizer que eu sou um cara felizardo porque eu tenho amigos pra caracas nesse mercado. Eu sou um cara reconhecido nacionalmente por esse mercado, entendeu? Então, só tenho que agradecer, cara. Não tenho arrependimento, não. Nem um pouquinho. Vivo bem, vivo com consciência tranquila. Sei que tudo que eu faço de coração, faço porque gosto. Ainda, apesar da minha idade, eu tenho pique pra caracas para poder viajar, para poder estar conversando, para poder mostrar a minha experiência, para poder mostrar a minha amizade, meu carinho que eu tenho pelas pessoas que estão ao meu redor, entendeu? Lógico que também não foram só flores que eu tive pelo caminho. Com certeza eu tive alguns desagregados de amizade que infelizmente aconteceram, mas por motivos tópicos, não foram nada que eu me arrependa e são pessoas também que não faço questão que estejam próximos de mim, entendeu? Não merecem estar perto de mim, essa que é a grande verdade. Entendeu? E você hoje ganhou mais uma riqueza que hoje tem uma galera bacana, com mentalidade nova no mundo, que fala que a maior riqueza é o tempo. Sim. É você ter o teu tempo, você não usar um relógio para ter que te coordenar o teu tempo.
Não. Isso é a maior riqueza. E quando você sai de uma pressão de uma agência e tem o teu negócio, vem pro lado de cá do empreendedor, óbvio que trabalhei pra caceta, mas eu tô também numa certa idade e hoje uma riqueza minha, que é o meu tempo. Isso é impagável. Mas é isso mesmo, cara. Eu tenho um tempo gostoso comigo mesmo, entendeu? Com a minha família, que tem os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos que eu amo de paixão, digo de passagem, todos eles, e procuro ajudá-los na melhor forma possível, de um paizão, de um segundo pai, né? Que todos, evidentemente, têm um pai, eu sou o segundo pai. Me sinto assim. Mas eu tenho o meu tempo, igual você falou, eu curto ele pra caramba. E é isso, mas eu ainda tenho pique ainda para, acho que eu tenho mais uns aninhos aí, se Deus quiser, para ficar à frente do meu negócio aí, claro, fazendo o meu trabalho. Que eu me sinto, apesar do meu tempo já de tudo, eu me sinto um jovem ainda. Eu me acho um jovem, apesar de. Pô, me sinto. Você é jovem, então, você é jovem. Eu fico agindo como eu sou jovem ainda, mas eu não sou mais jovem. Não, você é jovem. Você não vai correr 100 metros rasos. Você é basqueteiro, né? Joguei muito, Antônio. Eu já falei pra você, cara. Joguei muito. Tenho história de basquete. Hoje eu tenho uma prótese, né? Eu tenho uma prótese no fêmur, né? Mas joguei muito. Eu sei que você também joga, mas eu joguei também, cara. Já joguei contra Oscar, joguei contra o Marcel. Olha. Marcel não, eu fui pro lugar do Marcel, cara. Pra você ter uma ideia, quando o Marcel foi pros Estados Unidos estudar, eu fui pro lugar dele, em Jundiaí, com um técnico, o pai dele, o Ramon, que coincidentemente jogou com meu pai no Vale do Paraíba. Dois monstros, o Marcel e o Mauri. O Mauri eu joguei contra, né? Os garotos lá, já no garoto. O Marcel, quando ele foi para os Estados Unidos, eu fui chamado para ir no lugar dele, para um time em Jundiaí. O pai dele era técnico. Era o time do Jundiaí? Era Jundiaí. O pai dele era o Ramon, não sei se o Ramon ainda... Então, mas a gente não tem mais aquela potência física que tinha, fazer esse parâmetro assim, tacar a bola de 3 e tal, lá de longe. Tá, hoje o Stephen Curry joga bola pra 30 na minha época, cara, metros, sei lá, de distância. Na minha época, que eu tenho 1,90 m, na minha época eu era pivô. Hoje, com a minha altura, eu sou muito um amador e olha lá, hein? Tem que ter habilidade. E tem que ter habilidade. Mas aí a cabeça bacana, a cabeça arejada, assim, deixa a gente jovem. E hoje a gente se cuida, a gente tem uma visão diferente de alimentação, de sono, de convivência em casa com a família. Eu coloquei prótese, né? Acho que você lembra, eu fiquei de muleta um ano. Eu lembro, teve aqui de muleta aqui no teu escritório. E aí o meu médico fala assim para mim, olha, Pepe, você vai ficar inteiro, tal, e hoje, graças a Deus, eu estou bem, muito bem. E aí ele falou, olha, você não vai querer correr São Silvestre, que eu nunca tive intenção, mas caminhar você pode, fazer uma caminhada e tudo mais. Então é assim, vivo bem pra caramba, velho. Tem coisas que eu não consigo fazer mais, né? Mas eu vivo bem, graças a Deus. Tenho um pique ainda, tem um puta pique legal pra caramba ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Basqueteiro. Basqueteiro, cara. Joguei. Você sabe que agora eu tô com 2 esportes, 3, né? Tô vendo. São 3 esportes. Eu me deixo aqui na mesa que é para sempre. O cara tá jogando golfe, tá jogando tênis e tá surfando, velho. 3 esportes eu comecei depois de velho. Porra, velho. Os 3 esportes eu comecei depois de velho. Esse aqui, então, golfe. Você tá adorando, pelo jeito. O golfe é uma delícia. Você está num ambiente... Eu tive aqui semana passada com o presidente ali do Golfe Olímpico. Que perto da tua casa, né? Eu agora estou morando num sítio, mas o Golfe Olímpico é um legado da Olimpíada. Porra, do caceta o lugar. Se tu quiser um dia ir lá, um dia que tu esteja mais... Você me dá uma ligada, eu ligo lá, a gente vai lá, curtir o lugar lá, um bar lindo, um cenário lindo. E é um esporte, cara, que você pode jogar 150 anos de idade, você continua jogando golfe, não, sem problema nenhum, porque tem um handicap, né? Então, você joga com um cara bonzão sem problema nenhum. Paulinho da 3000 também joga. Paulinho... Chamei ele pra vir jogar aqui. Paulinho é um cara que... Correr o campo lá. Sei que ele gosta da brincadeira aí.
Pepezinho, olha só, você do alto da sua experiência, eu queria que você desse uma mensagem. Eu tenho pedido às pessoas para sempre deixar aqui uma mensagem para toda essa turma que está vindo. Está vindo uma galera, não só na parte de agência, mas também pessoal saindo de faculdade, com tesão na vida profissional, com tesão na publicidade, e um pessoal entrando no segmento de out of home. Eu queria assim, deixa um pensamento bacana para essa... Olha, gente, o que eu posso dizer nosso mercado publicitário é um mercado hiper competitivo, né? Que a gente tem que ter bastante tesão para fazer ele com capacidade, com profissionalismo e tudo mais. Eu não tenho muito... o que eu posso dizer? Eu me lembro que o Matheus pediu para fazer deixar, se eu fosse fazer um outdoor, não sei se agora nós estamos no final, eu queria deixar o que eu escreveria num outdoor, né? Da minha vida, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi e tudo mais. A palavra que eu ia deixar escrito num outdoor seria obrigado. .pp. Isso que eu queria deixar para os meus legados, para saber tudo que eu fiz na minha vida profissional e principalmente no Out of Home, é dizer muito obrigado. Era isso que eu queria deixar. Quantas pessoas que estão chegando, que tenham, que tentem resgatar algumas coisas de nós, dos antigos, da geração passada, onde a gente tinha um certo glamour de fazer as coisas que a gente fazia. Não estou dizendo que hoje as pessoas não têm isso, mas eles que têm um pouquinho mais de... Eu não queria ser taxativo de ter mais respeito com as pessoas em respostas, em alguma coisa. Não seria um pouco desagradável da minha parte. Mas as pessoas poderiam ser um pouco mais humanas, um pouco mais... um pouco mais... me fugiu o termo, mas eu queria que as pessoas que estão chegando, que tivessem, não fossem assim, pessoas que ficassem... robotizadas. Né? É a humanidade. Exatamente. Que não fossem robotizadas. Matou a charada. Porque ser humano, cara, é tudo de melhor. É tudo de melhor. Sabe? Robotizado, já basta tudo que nós vivemos de robôs que a gente tem aí pela frente na nossa vida do dia a dia. Então, ser um pouco mais humano seria muito legal. Acho que é isso. Não tem muito mais, não. Pepezinho, você é um querido. Você te amo. Eu também. De paixão. Você é um irmãozão querido pra caraca, velho. Se você gostou do Papo com o Pepe, já sabe, né? Dá o teu like, se inscreve no canal, faz tudo que tem que fazer e ajuda a gente. Você já está inscrito no canal? Sim, lógico. Isso aí. Naldinho já me ajudou aqui. Eu contei a história aqui do Reinaldo Pereira, a história emblemática, né? Porra, velho. Naldinho aqui já me ajudou. Vai lá, se inscreve no canal, fortalece. Nós atropelamos a marca de 1000 inscritos orgânicos. E se você gosta desse trabalho que a gente está fazendo, você, por favor, ajuda aí com pauta, com convidado, com pergunta, com o que você quiser e mantenha sempre esse contato aqui com a gente. Meu coraçãozinho para você. Meu amor, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, todo mundo. Foi maravilhoso esse papo. Gostei muito também. Tá. Curtiu? Muito, muito, muito. Que bom. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo e obrigado a vocês. Tá bom. Valeu, querido. Pessoal, peraí, só um tantinho. Eu tenho que fazer um agradecimento a Matheus, Arnaldo e Ana Cerise. Eu renovo o meu agradecimento. Porque sem eles isso aqui não estaria acontecendo. Tá? Então, irmãozão. Beijão, muito obrigado, viu, querido? Um abraço para todos. Valeu.